Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boa tarde a todos. Hoje meu vídeo vai ser em português e vou falar com minha audiência que está querendo que eu fale em urdu também. आज की मेरी वीडियो português में होगी। ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ डिमांड पे उन लोगों के लिए, ब्राज़ीलियन लड़कियों के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प के लिए मुझे पूछा है ये सवाल, तो ये आज उनके लिए जवाब है। तो उन सबसे माज़रत। तो आज की वीडियो की português में, और मैं इसके अलावा उर्दू में भी वीडियोस बनाऊंगा आप सबके लिए। Então, vamos fazer o vídeo hoje em português e depende do questão, eu faço vídeos em inglês ou urdu também. Então, escreve no meu comentários, pode avisar, pode perguntar, então eu faço para vocês. Qualquer pergunta. O vídeo de hoje é sobre dote. Tem várias mulheres reclamando. Várias mulheres veio reclamando que tem um menino que elas conheceram, um moço lá do Paquistão, ou da Índia, ou do Bangladesh, que eles falam sobre a dote. Dote completamente diferente, as ideias que elas têm. E esses moços e esses meninos brincam com esse nome e essa tradição e engana as pessoas. Eu vi alguns vídeos no YouTube também, vários brasileiras tentando explicar o que é dote. Então, a imagem de dote que vocês têm, ou que pessoas já falaram para vocês, é completamente errado, não é certo. Então, isso é completamente errado. Então, hoje eu vou tentar explicar para você o que é dote. No real, culturalmente ele pegou no lado da Índia. Na Índia ele começou, pessoas começaram a dar o dote para noiva, na hora de noivado, sabe? Para melhorar a vida dela com a noiva. Como a sociedade da Índia, sempre que o homem é mais, tem mais respeito e a mulher não tem nem direito, então se o homem vai falecer, então ela tem que enterrar ela junto, sabe? Botar ela no fogo viva, assim. Então isso eu tô falando é história. Então, como isso acontecia antes na história, eles davam um dote, tipo bens, ou casa, ou estudo, alguma coisa para melhorar a vida de noivo, para ele sustentar a filha deles. A ideia atrás do dote não era ruim, não. Então, o que aconteceu? Essa tradição já estava praticando muito tempo. Mas quando os britânicos entraram, eles implementou essa tradição no lei. Tem que ser. Dá para a menina, para melhorar a vida, sabe? Mas depois, 1961, 1º de maio, já tem legislação lá na Índia que é proibido. Então, não existe mais, tá? Mas tem lei existe, legislação existe, mas pessoas não praticam, né? Então, é um dote. Se você conhece um rapaz da Índia, significa dote, pela religião dele é isso, tá? Não se confusa. Agora vamos ver o que a Bíblia fala sobre a dote. Tem no livro de Óxodos, capítulo 22, verso 16 e 17, está dizendo: se um homem seduzir uma virgem, uma mulher virgem, ele tem que pagar pela virginidade dela. Se a pai dela não se entregar a filha dele para o noivo, a noivo ou esse rapaz tem que pagar o mesmo valor para o pai dela. Então, isso que está escrito na Bíblia. Agora eu vou falar o que a Bíblia diz pela esse dote. Nessa época, era avisar que você tem que casar.
sabe? Você tem que casar. Desculpa, eu vou explicar uma frase bem fácil para vocês entenderem o que a Bíblia quer dizer. Tipo, se uma pessoa seduzir uma mulher virgem, ele tem que pagar pela virgindade dela e casar com ela. Tipo, fazer ela esposa dele. Entendeu? Tipo, seduzir não significa que ele já botou mão nela ou se dormiu com ela, não. Tipo, se ele foi seduzir, se é os dois lados se estão certo, as dois têm que se casar, viram marido ou mulher, e ele tem que pagar um valor, certo? A demanda da noiva. Então, isso é a Bíblia fala. Isso significa o dote na Bíblia. Noivo que paga, mas isso é direito da mulher. Mas com o tempo saiu também, hoje em dia não praticam mais. Lei mudou, agora os maridos e mulheres têm, mas é uma lei da época, né? Agora, o que o Islã fala sobre o dote? Islã é uma coisa novidade que levou a lei da Bíblia, mas levou no outro nível, entendeu? Então, na hora de casamento, o que acontece? A noivo tem que escrever, isso é dote, presta atenção. Ele tem que escrever que, olha, se eu vou divorciar ou se deixar a minha esposa, a minha mulher, futuramente, eu tenho que pagar essa certa quantidade, esse certo valor para ela. É mesmo jeito, hoje em dia o lei também faz isso, né? Você não pode largar a mulher na rua, então você tem que pagar a despesa dela, se tem filho, você tem que pagar por filhos. Então, isso é o dote. Espero que vocês entenderam o que é dote, sabe? Então, eu falei do lado da Bíblia, eu falo do lado da Índia, falo do Islã. Agora, qualquer rapaz de qualquer religião desse, se vocês vão conhecer, não se engana. Por que eu falei sobre isso hoje? Porque tem homens que vêm dizem, eu não posso mais casar contigo, ou não posso relacionar mais contigo porque eu já paguei a dote para outra mulher no Paquistão. Então eu tenho que casar. Não é isso. Dote não é isso. Dote é direito da mulher, ok? É direito da mulher depois de virar a esposa, depois na hora que no Islã que eu estou dizendo, quando a pessoa vai a divorciar a esposa dele, então ele tem que pagar a dote na hora de divórcio, não é na hora de casamento. Isso a gente chama no nosso língua hak meher. Então tudo que está escrito lá tem que ser. Agora aqui existe também no Brasil um contrato. Esse contrato, imagina, 1400 anos atrás, a Islã já tinha colocado no nosso mão. Mas o Brasil também está praticando esse contrato entre dois casais, tem 3 tipos de contrato. De noiva, coisa de noiva fica com noiva, coisa de noivo fica com noivo, até se eles se vivem junto, divorciar, sem problema. Ou eles vão dividir os bens que eles construíram junto, mas não vão dividir os bens que já tinha antes. Ou fica normal. Então, existe aqui também esses contratos. Então, isso significa o dote para Islã. A da Bíblia não praticam mais. Agora, esse dote da Índia, sim, existe na nossa cultura, até na cultura do Paquistão. O que acontece? Agora, no nome do presente, o mãe e pai dizer, olha, a gente vai dar esse presente para nossa filha, para ela não pedir parte na herança no futuro. Então, o que acontece? Na hora de casamento, a mãe e pai pagar o parte da herança dela para ela. Por exemplo, eu tenho 2 casas, eu tenho um filho e uma filha. Então, na hora de casamento dela, eu vou dar uma casa e botar no nome dela, que esse é para ti,
é um presente, então futuramente, se acontecer alguma coisa comigo, você não vai levar meu filho na justiça, ou meu filho não vai levar minha filha na justiça. Então, na hora de casamento, você já deixa tudo claro. Isso é dote. Ok, gente? Não se engana, não cai em golpe. Então, eu espero que essa mensagem chegue a muitas pessoas. Se tem mais perguntas, eu estou pensando toda segunda-feira eu vou fazer um vídeo sobre as questões das mulheradas brasileiras que tá procurando ajuda. Então, curtir, compartilhar meu vídeo. Tem mais vídeos que está passando a iCard em cima do meu vídeo. Pode ver esses vídeos também, tá bem bacana. Se tem mais perguntas, me pergunta nos comentários. Entra no meu grupo do Facebook e me avisa que estou aqui para ajudar vocês. Obrigado. Allah Hafiz. Boa noite.